A novela mexicana Sortilégio está sendo exibida pela quarta vez no SBT. Mas você sabia que existem várias versões dessa novela, com algumas diferenças bem interessantes entre si? E a primeira versão, que aqui no Brasil recebeu o título de Só Você, também foi exibida no SBT. É nessa versão específica que eu vou focar na primeira parte desse vídeo, comparando-a com Sortilégio. Aí, se vocês quiserem depois, eu posso comparar Sortilégio com os outros remakes. Combinado? Mas deixem nos comentários para eu saber se faço mesmo. Produzida no ano de 1985, lá no México, a novela original chegou às telinhas brasileiras no ano seguinte. E apesar da história principal ser a mesma de Sortilégio, essa versão tem alguns pontos diferentes. A primeira curiosidade interessante é que nessa versão a protagonista se chamava Raquel. Já em Sortilégio, eles colocaram o nome Raquel na irmã da família Lombardo e deram o nome de Maria José para a protagonista. O nome do galã também mudou, de Antônio para Alessandro, enquanto o irmão vilão passou de Maximiliano para Bruno. O motivo? Só Deus sabe. Mas uma curiosidade aleatória é que o ator Davi Zepeda tinha interpretado um personagem chamado Maximiliano em outra novela 2 anos antes. Então, esse teria sido o segundo personagem com o mesmo nome do ator, mas acabou não rolando. Mas tem outras diferenças mais relevantes, como o acidente do começo da novela. Na versão oitentista, o Antônio sofre um acidente de helicóptero, enquanto que em Sortilégio, o moço sofre um atentado na estrada. Eles ainda aproveitaram para inventar toda uma história de que o Santo Alessandro estava ajudando um camponês acidentado e que confundiram o corpo do pobre infeliz com o empresário. Já na original, eles simplificaram um pouco o enredo. O homem é encontrado no meio do mato, socorrido por camponeses e levado para um pronto-socorro. Digamos que Sortilégio dava umas enfeitadas no enredo, enquanto a novela original é mais sóbria e pé no chão. Quer dizer, tão sóbria quanto é possível para um drama mexicano, claro. Mas talvez a maior diferença de todas em Sortilégio tenha sido a sensualidade que a produção de 2007 acrescentou para dar uma apimentada nos conflitos românticos. A produtora Carla Estrada estava decidida a quebrar tabus referentes à sexualidade, que ainda estavam muito presentes nas novelas mexicanas, inclusive chegando ao ponto de adicionar 2 personagens bissexuais à trama, que mantinham uma relação de amizade mais do que colorida. E ali rolava um triângulo amoroso, já que um casal hétero compartilhava o mesmo amante em segredo. Inclusive, aqui no Brasil, o SBT teve problemas com o Ministério Público e encontrou como solução cortar por completo esse arco e fazer de conta que os amantes eram apenas bons amigos. Apesar da decisão agradar o público mais conservador, para mim isso é algo detestável. Se não pode passar uma novela como ela é, passe outra. Como não estou acompanhando a exibição de 2026, não sei se eles mantiveram essa versão censurada, mas como já vi muitas reclamações de que a novela tá picotadíssima, acredito que sim. Mas claro que não era só essa relação polêmica de infidelidade entre amigos bi que causava alvoroço e polêmica em Sortilégio. O casal protagonista também tinha muitas cenas sensuais, enquanto a versão dos anos 80 mantinha aquele padrão clássico da insinuação através de um beijo sugestivo, que é suficiente para que o público entenda o que vai acontecer em seguida. No máximo, a gente vê isso aí, o casal mais comportadinho já no after party. Você prefere essa escolha mais conservadora ou gosta das cenas picantes entre casais de novelas? Confesso que eu sou do segundo time. Vamos também abrir um parênteses para comparar a sensualidade dos 2 galãs? Você prefere a estética homem rústico do Andrés Garcia ou o padrãozinho musculoso, Ken, todo depiladinho do William Levy? Eu particularmente achei essa vibe do Andrés bem interessante. Não sou muito do time dos homens perfeitos. E ele era um baita galã nessa época, realmente muito bonito. E como vocês já devem ter imaginado até aqui, o romance entre a matriarca da família e um galã que tinha idade para ser filho dela também foi inventado em Sortilégio. Bom, mas eu tinha dito que a original era mais pé no chão, né? Só que ainda assim, não deixava de ser uma novela mexicana com seus vários absurdos e exageros. E um deles foi o plano mirabolante que terminou com a segunda morte fake do nosso protagonista. E o Antônio também foi parar em uma ilha deserta, assim como o Alessandro.
Mas eu achei a versão original menos forçada, já que aqui os caras pularam de um navio após serem ameaçados de morte por bandidos. Já em Sortilégio, aquela porcaria que inventaram naquele bote enferrujado, com o velho infartando, deixando cair um cigarro e provocando um incêndio, foi uma bela de uma palhaçada, né não? E o nosso galã também não se perdeu com o seu melhor amigo, e sim com um desaforado amigo do capanga do vilão. E claro que os dois saíram no braço por excesso de feromônios. Mas agora eu vou ter que dar o meu braço a torcer e dar o mérito de versão mais realista para Sortilégio, viu? Porque olhem o jeito que esses dois bocós conseguiram escapar da ilha deserta. Não sei se dou risada ou se sinto que minha inteligência foi insultada. Os caras passaram tanto tempo nessa jangadinha que deu tempo até de crescer barba de pirata neles. E não, eles não foram de arrasta. E não, o mar nunca virou esse monte de entulhos que eles montaram. Ai, sinto muito, mas que bela porcaria, hein? Não a novela toda, mas isso aí foi bem cagado. Por outro lado, a storyline mais ridícula em Sortilégio, aquela da irmã gêmea e da troca de identidades, não existe na original, graças a Deus. E como a original tem bem menos plots fantasiosos, esse desaparecimento da ilha leva bem mais tempo, com a Raquel tendo bebê, que aqui foi uma menina, e depois finalmente se reunindo com o marido apenas no final da novela. Quanto ao vilão, aqui o buraco é mais embaixo, e ele encontra seu final pelas mãos do próprio irmão, que dá as costas como se tivesse dado uma chinelada numa barata voadora. Já em Sortilégio, foi o assistente do Bruno que encerrou a vida dele e saiu fugido. Acho que eles pensaram que o Alessandro não podia ser tão frio como o Antônio, e sim chorar igual Madalena pelo irmãozinho que tentou acabar com ele 547 vezes. Bom, mas essas foram as principais diferenças entre Só Você e Sortilégio. Não esquece de comentar se você quer a parte 2 desse vídeo.